Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 251 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema é Direitos da Criança e do Adolescente, terceira edição acerca do tema. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem novidade. E não deixa de curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse episódio. E se você gostar mesmo, compartilhe até na sua rede social também, nos seus stories, ajuda demais. E, gente, não é informativo de 2024 não, tá? Alguém lá no STJ estava meio entediado, meio pensando, o que eu faço hoje? E resolveu ver se a gente estava esperto e colocou no meio de janeiro uma edição do Jurisprudência em Tese. E nós estávamos espertos, operado da vista, sem ver direito, mas eu estava lá esperto e vi e comentei, estou trazendo aqui para vocês, para mostrar que a gente não atrasa informativo. Então, já é o primeiro informativo do ano de 2025, espero que não vire moda e que só voltemos agora no mês de fevereiro, até porque a minha vista não está lá muito boa, me operei está com poucos dias e ainda não estou vendo tão bem assim. Então, por favor, dê esse sossego para a gente, a STJ não precisa de informativo em janeiro. Mas sem mais delongas, vamos para as duas primeiras teses de hoje que serão analisadas conjuntamente. Tese 1. A atuação da Defensoria Pública como curador especial condiciona-se à existência de necessidade e à chamada ao feito pelo juiz da infância e juventude nos processos em que a criança ou adolescente seja parte na relação processual, sob pena do princípio da intervenção mínima. E, tese 2, é desnecessária a intervenção da Defensoria Pública nas hipóteses em que os interesses da criança ou adolescente já estejam sendo protegidas pelo Ministério Público. Professor, mas como é que é isso dessa atuação da Defensoria Pública? Como é essa atuação? Gente, aqui seria uma atuação como custos vulneráveis. Não é muito se fala do Ministério Público como sendo custos legis, né, o fiscal da lei. Mas a Defensoria Pública também tem uma atuação que é de alguma forma semelhante, que é a atuação como custos vulneráveis, que é aquela atuação em que, mesmo sem ser parte no processo, ela atua para defender aquela pessoa que é vulnerável. E quem é essa pessoa vulnerável? Pode ser uma criança, um adolescente, pode ser um idoso, uma pessoa com deficiência. E isso tanto em ações individuais quanto em ações coletivas. E no âmbito coletivo, aquilo que nós temos de mais claro, né, no ordenamento jurídico brasileiro é a atuação da Defensoria naquelas ações possessórias coletivas. Então, vem, por exemplo, uma ação de desapropriação de uma determinada terra que é ocupada por um grupo de pessoas que já estão ali há um tempo, vivem ali, e vem essa ação. A Defensoria, ela atua como custos vulneráveis. Ela vai atuar em defesa daquelas pessoas que estão ali em uma situação de vulnerabilidade, em um conflito possessório, né? Então temos essa figura. Mas aí vem a questão, mas beleza, estamos tratando de uma ação envolvendo criança e adolescente. Defensoria Pública sempre vai ser custos vulneráveis? Não, sempre não. Quando é que vai ser? Quando precisar. É bem assim mesmo, né? Quando precisar e quando é que precisa. Gente, aí olha só, quando é que precisa? Vai ser quando, em primeiro lugar, o juiz verificar a necessidade, aí ele chama a Defensoria Pública e diz, olha, Defensoria Pública, temos aqui uma situação muito extrema, né? É uma situação muito delicada, então vem atuar aqui, mesmo que não como parte, mas como custos vulneráveis. Mas por que isso? Por conta do princípio da proporcionalidade e atualidade. Está lá expresso, artigo 100, parágrafo único, inciso 8º, que diz que a intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada. Então não precisa ter gente demais ali para decidir. Precisa ter aquilo que é necessário e suficiente, aquilo que é adequado. Até porque é melhor que haja
uma intervenção mínima, né? Aquilo que é o minimamente necessário. E aí vem o ponto da segunda tese. E se já tiver o Ministério Público atuando na ação? O Ministério Público já é parte ou já é custos leves? Precisa ter também a Defensoria Pública como custos vulneráveis? Aí vamos colocar de outra forma a pergunta, não é? Em uma situação como essa, a ausência da Defensoria como custos vulneráveis pode gerar uma nulidade processual? Não, porque aí volta para aquilo que nós já conversamos, mínima intervenção, proporcionalidade. Já tem o Ministério Público atuando, a ausência da Defensoria não vai gerar uma nulidade, beleza? Beleza, gente. Então, como é que ficaram aqui então as teses 1 e 2? A atuação da Defensoria Pública como curador especial condiciona-se à existência de necessidade e à chamada ao feito pelo juiz da vara da infância e da juventude nos processos em que a criança ou adolescente seja parte na relação processual, sob pena de violação ao princípio da intervenção mínima. Tese 2. É desnecessária a intervenção da Defensoria Pública nas hipóteses em que os interesses da criança ou adolescente já estejam sendo protegidas pelo Ministério Público. Seguindo em frente, então, tese 3. A prerrogativa institucional da Defensoria Pública para a contagem do prazo em dobro subsiste, pois a vedação ao cômputo do prazo em dobro, previsto no artigo 152, parágrafo 2º do ECA, incluído pela Lei 13.509 de 2017, diz respeito expressamente apenas à Fazenda Pública e ao Ministério Público. E aí, vamos lá. Contar prazo no ECA é bem diferentão, né? A contagem de prazo no ECA é bem diferente do que acontece no Código de Processo Civil. E aí, muito cuidado, tá? Na edição anterior, nós chegamos a conversar sobre isso, de dizer que essa contagem especial, ela é especificamente em relação àqueles procedimentos que estão previstos no ECA, né? Então, não é assim, tem criança e adolescente no processo, conta de acordo com o ECA o prazo. De que ação? Não, aqui é uma ação possessória, conta de acordo com o ECA, é criança ou adolescente. Não, não é assim não, tá? Então, só conta de acordo com o ECA aquelas ações que são previstas ali no ECA, né? E aí, como é essa contagem? Olha só, é assim, ó, tá lá no 152, parágrafo 2º. Os prazos estabelecidos nesta lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. Então, conta muito parecido com o que era antes do CPC de 2015, a dias corridos, né? E outra coisa, Ministério Público e Fazenda Pública não tem prazo em dobro, não, é prazo simples. Aí pergunta, e a Defensoria? Ela tem prazo em dobro? Claro que tem, né? A Defensoria tem, por quê? Porque a Defensoria ela é especial, ela é mais bonita que todo mundo, ela tem direito a seu prazo em dobro. É, gente, por isso não é por isso não. Quais são as razões? A primeira razão é pragmática, tá? E, na verdade, é só por essa razão, tá? No final das contas, é porque a lei não exclui a Defensoria. A lei exclui a Fazenda Pública e o Ministério Público. Então, o ponto é esse, né? A gente é legalista. Mas aí, se você for imaginar, e por que a Defensoria foi tratada de um ponto diverso? Aí tem um julgado do STJ, que a ministra relatora, que era a Nancy Andrighi, ela traz 3 razões. Ela diz que é porque a Defensoria ela tem um grande volume de trabalho, ela tem uma histórica deficiência estrutural do serviço jurídico assistencial público, até porque ela é uma instituição muito mais nova, né? Ainda não tem uma estrutura tão bem definida na maioria dos estados, e por último, pelo princípio da indeclinabilidade das causas, que é isso, é um nome difícil para princípio de acesso à justiça. Então, tirar esse prazo em dobro, diante dessa realidade de grande volume de trabalho e deficiência estrutural, acabaria prejudicando o acesso à justiça. Então, são por esses 3 motivos, mas o motivo real mesmo é porque a lei não exclui a Defensoria Pública, né? Então, tese 3, a prerrogativa institucional da Defensoria Pública para a contagem do prazo em dobro subsiste, pois a vedação ao cômputo do prazo em dobro, prevista no artigo 152, parágrafo 2º do ECA,
incluído pela Lei 13.509 de 2017, diz respeito expressamente apenas à Fazenda Pública e ao Ministério Público. Próxima tese, tese 4. A legitimidade ativa da ação negatória de paternidade compete exclusivamente ao pai registral por ser ação de Estado que protege direito personalíssimo e indisponível do genitor. Bora lá, não é? Nós temos aqui, lá no artigo 27 do ECA, que o reconhecimento do estado de filiação é o direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. E aí eu quero que vocês se atentem aqui à primeira característica, é personalíssimo, não é? O que isso quer dizer que é personalíssimo? Significa que é um direito que é intrínseco da pessoa, tanto é que ele não pode nem ser transferido. Então, por exemplo, o direito à vida, direito à integridade física, à honra, a direito à privacidade, à liberdade, ao nome, são direitos personalíssimos. E outro direito personalíssimo é esse que é relacionado ao reconhecimento da sua paternidade. Então, imagina, por exemplo, que o José é pai registral do Pedro. Ele era casado com a Ana, teve o Pedro durante o casamento, mas muitas pessoas acham que a Ana cometeu um adultério, que na verdade ele não é pai. Mas ele registrou, ele acredita que é pai e pronto. Alguém pode propor uma ação para desconstituir essa paternidade? Não, claro que não, é uma questão dele, direito personalíssimo dele. É dele a legitimidade para propor essa ação. E aí eu trouxe aqui no informativo um caso concreto didático que é um pouco mais complexo, né? Imagina, por exemplo, que o José Carlos, ele registrou a Ana como sua filha após um relacionamento com a Maria, que era a mãe da criança, e na época ele, enfim, reconheceu a paternidade, ele achava que era filha dele mesmo e tudo, mas a família nunca aceitou, sempre questionou, e aí ele veio a falecer e os filhos dele do primeiro casamento acabaram propondo uma ação visando desconstituir essa paternidade através de um exame de DNA. E aí, esses filhos, eles são parte legítima para propor essa ação? De forma alguma, né? Ah, mas tem um interesse na herança, né? Tem um interesse patrimonial decorrente dessa ação. Mesmo assim não pode? Não, gente. O interesse patrimonial não é tudo, né? Existe aqui um direito personalíssimo do José Carlos, só ele que poderia propor essa ação. Então, em uma situação como essa, não é possível que os herdeiros proponham a ação visando desconstituir essa paternidade. Beleza? Então, tese 4. A legitimidade ativa da ação negatória de paternidade compete exclusivamente ao pai registral por ser ação de Estado que protege direito personalíssimo e indisponível do genitor. Tese 5. Em observância ao princípio da verdade real, é possível relativizar a coisa julgada em ação de investigação de paternidade quando o exame de DNA não for realizado por impossibilidade alheia à vontade das partes. Gente, aqui nós temos uma tese bem interessante, não é? Porque dentro de uma ótica bem tradicional do direito, né, nós temos três grandes pilares, né? A coisa julgada, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Mas, mesmo esses três pilares hoje, eles passam por alguma relativização em algumas situações. Então, por exemplo, hoje temos a coisa julgada, mas temos a ação rescisória, temos a querela nullitatis insanabilis. Então, temos possibilidades, não é, de desfazer mesmo a coisa julgada. Mas aqui, nesse caso concreto, nós não temos nem mesmo uma ação específica de desconstituição, como seria uma ação rescisória, uma querela nullitatis, não. Nós temos uma verdadeira relativização da coisa julgada em virtude de uma prova tão forte que surge em um momento posterior que não pode ser ignorada. E um direito, não é, que é um direito personalíssimo, é um direito que é de muita importância, né? É a filiação. Então, imagine um caso concreto em que, lá em 1990, o Pedro propôs uma ação de investigação de paternidade em face do Raimundo, e na época essa ação foi julgada improcedente
mas não foi feito o exame de DNA. Por quê? Porque em 1990 ainda era raro, né, conseguir um exame de DNA no Brasil, ainda não existia, muita gente ainda nem sabia muito bem o que era, então foi feito sem DNA, não é? E aí foi julgado improcedente. Mas é o que acontece? Algum tempo depois, o Pedro ele propõe uma nova ação de investigação de paternidade, pedindo agora sim a realização de DNA, ou mesmo até trazendo já um DNA que ele mesmo fez, mostrando que ele é de fato filho biológico do Raimundo, sim. E aí é possível relativizar essa coisa julgada? Gente, é possível, tá? É possível. Inclusive tem um precedente muito importante do STF, que foi o RE 363889, ele é lá de 2011, e ele é sempre referenciado em julgados desse tipo. Mas tome muito cuidado que o STJ já fez um distinguish lá no informativo 512, que foi lá de 2012, né? Então ainda bem próximo, né, desse julgado, onde naquele caso concreto deixou-se de aplicar esse precedente. Por quê? Porque no caso concreto foi o seguinte: não existia exame de DNA na época, mas foi elaborado um laudo. E esse laudo ele se baseou na situação de que seriam pai e mãe de tipo sanguíneo O, e aí o filho era de grupo sanguíneo A. E aí, para quem se lembra lá da aula de biologia, lá no ensino médio, o tipo sanguíneo O ele é recessivo, e então não seria possível que duas pessoas de tipo sanguíneo recessivo tenham um filho que é de tipo sanguíneo dominante. Então, dois pai e mãe não é, de tipo sanguíneo O não tem filho de tipo sanguíneo A. Então, se esse é o caso, tome muito cuidado, comece a refletir sobre a vida e sobre a sua existência. Mas o fato é que foi feita, então, a prova pericial na época e se baseou nisso. E aí buscou-se a relativização dessa coisa julgada para propor uma nova ação e exigir um exame de DNA. E aí o STJ disse, olha, não é necessário, porque já foi utilizada uma técnica, claro que o DNA seria muito melhor, mas na época não existia, a técnica utilizada foi essa, se trata de uma prova pericial já muito forte, também encontra respaldo técnico, e nesse caso concreto especificamente, ela foi suficiente. Então, não seria possível uma nova ação de paternidade nesse caso, sai lá no informativo 512. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com esse distinguish que foi feito pelo próprio STJ, beleza? Então, tese 5, em observância ao princípio da verdade real, é possível relativizar a coisa julgada em ação de investigação de paternidade quando o exame de DNA não foi realizado por impossibilidade alheia à vontade das partes. Tese 6, após a promulgação da Constituição Federal de 88, o poder familiar passou a ser exercido de forma igualitária entre os genitores. Então aqui nós temos uma tese que trata de um tema que é mais doutrinário, é o tal do antigo pátrio poder, que hoje já não é mais pátrio poder, né? Hoje é poder familiar. E o que isso quer dizer? O que isso muda na prática? Gente, o pátrio poder, ele vem lá do direito romano, e ele vem como um poder que é exercido pelo pater familias, ou seja, pelo pai, não é? Basicamente, ele possuía um poder sobre os filhos que vinha até mesmo na gestão patrimonial, nas escolhas matrimoniais e até em decisões sobre a própria vida ou morte do descendente, a depender da época, não é? Lá na origem mesmo do direito romano, era um poder muito forte aí. Já no direito romano, eu lembro disso na faculdade, o professor Gerson Tabosa contava pra gente, lá no primeiro semestre da faculdade, que esse pátrio poder sofreu modificações muito significativas mesmo lá na antiga Roma. Mas o fato é que o direito brasileiro, ele traz em um primeiro momento esse pátrio poder colocando o homem, né, o pai, em uma situação de dominância e a mãe em uma posição muito mais acessória, né? De forma que havia um poder do pai, do homem, não é? Em relação à figura feminina também, da mesma forma que em relação ao filho. Ah, professor, mas isso é coisa muito antiga, né? Não, não, isso não é coisa muito antiga, não. Esse quadro começa a mudar, né, dentro do ordenamento jurídico brasileiro
de uma forma mais prática, né, mais formal, a partir da Constituição de 88. Mas só vem mudar mesmo em termos infralegais em 2002, com o Código Civil de 2002, porque até então o Código Civil de 16, que ainda estava vigente, ele trazia a figura do pátrio poder, não é? Mas já com a Constituição de 88, esse Código Civil de 16, ele precisava ser relido sob essa ótica, já não seria mais um pátrio poder, seria um poder familiar que seria exercido em condição de igualdade entre homem e mulher. Mas na prática mesmo, tivemos a modificação em 2002 somente, e gente, esse termo pátrio poder só foi substituído mesmo no ordenamento jurídico brasileiro de forma ampla, sabe quando? 2009. Em 2009 veio a Lei 12.010 de 2009 e determinou que onde estava pátrio poder nas leis seria riscado e passaria a ter poder familiar. Para quê? Para apagar do ordenamento jurídico brasileiro esse simbolismo. Há um termo que já não expressa aquilo que é a vontade da lei hoje. Então, sai o pátrio poder e entra o poder familiar, para deixar muito claro que hoje não existe essa hierarquia entre pai e mãe, não é? O poder em relação aos filhos é exercido de forma compartilhada, sem uma hierarquia, beleza? Então, tese 6, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o poder familiar passou a ser exercido de forma igualitária entre os genitores. Próxima tese de hoje, tese 7, a legitimidade ativa concorrente do Ministério Público ou da pessoa dotada de legítimo interesse para pleitear destituição ou suspensão do poder familiar, de modo que legítimo interesse configura-se no conceito jurídico indeterminado, sem requisitos estanques, balizado nos princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral. Então, olha só, o que está previsto lá no artigo 155 do ECA? O procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público ou por quem tenha legítimo interesse. E aí, quem é que tem legítimo interesse? Quem é essa pessoa? No primeiro ponto, não tem um rol taxativo, né? É aquela pessoa que tem legítimo interesse. E que interesse é esse? O que isso quer dizer? Tem que ser parente? Tem que ser da família? Não. Então, por exemplo, lá no informativo 659 do STJ, julgado de 2019, a quarta turma reconheceu que o atual guardião da criança tem interesse e, por isso, tem legitimidade para requerer a perda do poder familiar da mãe biológica que abandonou a criança. Para quê? Para tentar, né, posteriormente, a adoção. Então, há um interesse mesmo sem ser um parente. Então, não há um rol. Então, não tem que se falar de forma alguma taxativa, exemplificativa, porque nem existe o rol, não é? Basta que a pessoa tenha um legítimo interesse, e esse legítimo interesse ele deve ser balizado, sempre levando em consideração o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, o caso concreto que eu trouxe aqui foi o guardião. O guardião legal ele tinha interesse na adoção e a criança tinha sido abandonada, então ele propôs essa ação de desconstituição do poder familiar. Tese 7. A legitimidade ativa concorrente do Ministério Público ou de pessoa dotada de interesse legítimo para pleitear destituição ou suspensão do poder familiar, de modo que legítimo interesse configura-se no conceito jurídico indeterminado, sem requisitos estanques, balizado pelos princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral. Próxima tese, tese 8. Em caso de perda ou suspensão do poder familiar, a criança ou adolescente de origem indígena deve ser colocado prioritariamente em família substituta da mesma etnia, a fim de tutelar a comunidade e a cultura indígena, de modo a minimizar sua assimilação ou absorção pela cultura dominante. Então aqui um julgado bem interessante, não é? Um julgado que trata sobre perda ou suspensão de poder familiar de criança ou adolescente de origem indígena. E aqui a preocupação é qual? Já está expressa aqui, né? Minimizar a assimilação ou a absorção dessa pessoa pela cultura dominante. Então é preservar a cultura indígena e permitir que essa criança ou adolescente cresça no seio da sua cultura, ainda que não
sob a tutela do seu pai ou da sua mãe, né? Já que haverá aqui uma suspensão ou perda do poder familiar. E aí, gente, o ECA traz uma previsão específica sobre o tema, tá? Tá lá no artigo 28, parágrafo 6º, em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório, olha só, que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural e seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por esta lei ou pela Constituição Federal. 2. Que a colocação familiar ocorra prioritariamente, então cuidado, que aqui na sua prova vão colocar um obrigatoriamente, tá? Não é não. Prioritariamente, no seio de sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. E 3. A intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multiprofissional que irá acompanhar o caso. Então, nós temos que ter uma intervenção aqui de quem, não é, no caso concreto? Da FUNAI. A FUNAI, ela tem que intervir nessas ações envolvendo o indígena, aqui especialmente a ação de destruição do poder familiar, e tem-se que tentar ao máximo preservar a cultura indígena, evitar a aculturação dessa criança ou adolescente. Então isso se dá através da colocação dessa criança ou adolescente prioritariamente também em uma família da mesma etnia, beleza? Então, tese 8, em caso de perda ou suspensão do poder familiar, a criança ou adolescente de origem indígena deverá ser colocado prioritariamente em família substituta de mesma etnia, a fim de tutelar a comunidade e a cultura indígena, de modo a minimizar sua assimilação ou absorção pela cultura dominante. Tese 9. O acompanhamento para a adoção de menor, em regra, deve ocorrer apenas após o trânsito em julgado da decisão do processo de destituição ou extinção do poder familiar. Beleza. Vamos lá, imagina com um exemplo didático. A Maria, ela é mãe da Carla, que tem 4 anos, e ela enfrenta uma ação de destituição do poder familiar após acusações de negligência. Durante o processo, a Maria chegou até mesmo a manifestar interesse de entregar a filha para adoção, mas depois ela se arrependeu e declarou a intenção de manter a filha. O juiz de primeira instância proferiu sentença destituindo Maria do poder familiar e determinou que essa criança fosse imediatamente encaminhada para a adoção sem aguardar o trânsito em julgado. A Maria, por sua vez, fez o quê? Apelou e requereu que a criança não fosse entregue à adoção antes do trânsito em julgado da ação. E, paralelamente, 2 avós propuseram ações pedindo a guarda da criança, dizendo, olha, se for destituído o poder familiar, não entrega para adoção não, deixa na família extensa. E aí, gente, mesmo assim, o juiz insistia na entrega imediata dessa criança à adoção. E aí, essa criança pode ser entregue à adoção sem o trânsito em julgado? Gente, não pode não, de forma alguma, tá? Tem que esperar o trânsito em julgado, ou melhor, de forma alguma não, foi muito forte, né? Sempre que a gente fala em ação envolvendo criança ou adolescente, nós temos que pensar no melhor interesse da criança. Então, em algum caso concreto, até pode ser entregue sim antes, mas não é o caso concreto aqui. A regra é esperar o trânsito em julgado. E aí, nesse caso concreto, inclusive, quando chegou a ação lá no tribunal, no caso concreto real, tá? Porque aqui são nomes fictícios. Quando chegou a ação lá no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça converteu o julgamento em diligência, determinando um novo estudo social. Então, essa sentença ela foi anulada, né? E, de fato, caso a criança tivesse sido entregue, imagina aí o tamanho do problema que se criaria. Então, realmente, esse contexto leva a crer que, de forma alguma, seria o melhor interesse da criança a entrega imediata para adoção, porque a mãe ainda estava discutindo para querer ficar com ela, os avós também queriam ficar com a criança, e nós temos que lembrar que a prioridade é sempre a família extensa, tá? Ou melhor, a prioridade é sempre ficar com o pai e a mãe. Não deu? Família extensa. Não deu? Aí sim é que se vai para a adoção. Não deu também a adoção? Aí é que você pensa também na possibilidade de colocar essa criança em uma instituição, né?
Então, o abrigamento institucional é que é o último do último do último dos casos, mas você vai sempre aí nessa ordem prioritária: pai e mãe, depois família extensa, depois adoção e só por último o abrigo institucional, beleza? Então, tese 9, o encaminhamento para a adoção de menor, em regra, deve ocorrer apenas após o trânsito em julgado da decisão do processo de destituição ou de extinção do poder familiar. Gente, pode ser uma besteira, tá? Mas eu gosto sempre de falar, muito cuidado com esse termo menor, tá? Ele vem muitas vezes em teses, em coisas do tipo, mas nunca fale menor em uma prova oral, por exemplo, sempre criança ou adolescente. Vocês podem ter grandes problemas por usar uma terminologia que às vezes vem até mesmo de forma automática. Gente, antes de seguir em frente, aquele convite muito especial, você que não é nosso assinante, acessa legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, e que durante o mês de janeiro ainda está com preço de 2024, e melhor do que isso, ainda está com a oferta da Black Friday, ela acabou ficando lá durante o mês de dezembro, em janeiro também acabou ficando, mas vai sair no fim do mês, tá? Vai sair e já vai vir com reajuste também. Então vai sair o mapa do aprovado, que hoje está gratuitamente, e a partir de fevereiro terá o reajuste e não terá mais o mapa do aprovado incluso, né? Então aproveita, tá? Aproveita até o fim desse mês, que é a sua grande oportunidade. E aproveita também, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial na sua prova de títulos. Seguindo em frente, tese 10, a retratação ao consentimento de entrega de filho para adoção, mesmo que feita antes da publicação da sentença constitutiva da adoção, não gera direito potestativo aos pais biológicos de recuperarem o infante, mas será sopesada com outros elementos para definir o melhor interesse do menor, que o menor, de novo, né? O melhor interesse da criança e do adolescente, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui no artigo 166 do ECA todo esse procedimento de destituição ou suspensão do poder familiar, dependendo do caso, né? E nós temos algumas situações em que a destituição do poder familiar vai se dar por entrega voluntária. Então, o pai e a mãe realmente optam por entregar essa criança para adoção. E aí tem o procedimento lá no artigo 166, parágrafo 1º, que traz algumas precauções, como por exemplo, a de que o consentimento ele tem que ser precedido de orientações e esclarecimentos prestados por equipe interprofissional, que deve atuar, né, junto à Justiça da Infância e da Juventude. Em especial, essa equipe tem que demonstrar, tem que falar, não é, que essa medida ela é irrevogável. Tem que ser garantida a livre manifestação de vontade desses detentores do poder familiar, o direito ao sigilo. E, além disso, esse consentimento, se ele for prestado por escrito, que está lá no parágrafo 1º, né, a possibilidade de prestar por escrito, ele só vale se ele for ratificado na audiência, e que também está prevista lá no parágrafo 1º. Então, tem que ter uma audiência para ratificar esse consentimento. E o consentimento, gente, além disso, ele só é válido se for após o nascimento da criança, está lá no parágrafo 5º. E aí, parágrafo 6º, desculpa. E aí, o que o parágrafo 5º diz? Que aqui é o nosso ponto principal. Que esse consentimento ele é retratável até a data da realização dessa audiência, né? Como eu disse, esse consentimento tem que ser ratificado em audiência. Então, a retratação tem que ser feita até a data dessa audiência. Então, só para que fique claro, o pai ou a mãe manifestou que quer ser destituído do poder familiar, quer entregar o filho para adoção, né? E aí o que acontece? Vai ter uma audiência e na data dessa audiência, essa pessoa pode se retratar e ainda na audiência ela pode ali ou ratificar ou se retratar, beleza? Mas e aí, não se retratou? Ainda tem jeito? Tem. Tem um direito de arrependimento no prazo de 10 dias contados da aprovação da sentença de extinção do poder familiar. E aí é que vem a pergunta. Isso é um direito potestativo, ou seja, isso é um direito que pode ali simplesmente ser exercitável de forma unilateral e que vai ter que ser respeitada essa decisão sempre? Gente, não. Nem sempre. Então, mesmo que a pessoa se retrate dentro desse prazo, ou melhor, nem se retratar, né, que é se arrependa
dentro desse período de 10 dias após o proferimento da sentença que destitui do poder familiar, a depender do caso concreto, esse arrependimento ele pode não ser levado em consideração pelo juiz. Mas por quê? Quando que isso vai acontecer? Em nome do melhor interesse da criança ou do adolescente. Um caso concreto aqui que eu trouxe em que a decisão foi mantida, caso concreto da terceira turma do STJ, lá de 2017, relatora ministra Nancy Andrighi. No caso concreto, a criança ela já estava há 4 anos com a nova família. E aí veio todo o procedimento, né? Aconteceu já de forma muito tardia. A criança já estava consolidada com a família adotiva. E aí a mãe, no momento posterior à sentença de destituição do poder familiar, resolveu se arrepender. E o juiz disse, olha, infelizmente nesse momento já não será possível, porque a criança já está em uma situação consolidada, já está com a nova família há quase 4 anos, e aí realmente não será possível atender a sua desistência, né? Atender ao seu arrependimento, beleza? Então, tese 10, a retratação ao consentimento de entrega de filho para adoção, mesmo que feita antes da publicação da sentença constitutiva da adoção, não gera direito potestativo aos pais biológicos de recuperarem o infante, mas será só pesada com outros elementos para definir o melhor interesse do menor. Última tese de hoje, tese 11, a irrevogabilidade da adoção não é regra absoluta e pode ser afastada sempre que, no caso concreto, verificar-se que a manutenção da medida não apresenta reais vantagens para o adotando, nem é apta a satisfazer os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente. Então, bora lá, gente. Irrevogabilidade da adoção. A adoção ela é irrevogável, né? Está prevista lá no artigo 39, parágrafo 1º do ECA. A adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual deve recorrer apenas quando esgotados os recursos para a manutenção da criança na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 desta lei. Então, isso aqui tudo a gente já conversou, né? Então, olha só, é medida excepcional e irrevogável e ela só ocorre quando não der para a criança ficar na família natural ou mesmo na família extensa, beleza? Mas vocês sabiam, gente, que nem sempre a adoção foi irrevogável? Inclusive, esse foi um debate que eu trouxe para vocês lá no informativo 706 de 2021, um julgado lá da terceira turma, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, só deu ela hoje, né? Eu acho que hoje esse informativo foi todo dela. E lá no voto, a ministra Nancy ela traz exatamente esse apanhado doutrinário acerca do tema, que nos conta que a adoção só passou a ser verdadeiramente irrevogável lá em 2009, com a Lei 12.010 de 2009, que incluiu o artigo 39, parágrafo 1º no ECA. Antes disso não era. Então, olha só, não é? Só em 2009 que o ordenamento jurídico brasileiro passou a trazer que todas as modalidades de adoção são irrevogáveis. E como foi o caso concreto? Naquele caso, lá em 1990, de forma bilateral e consensual, optou-se por revogar uma adoção. Então, pai e filho, né, adotivos, eles chegaram no consenso de, olha, vamos desfazer isso aqui, não deu certo não. Vamos desfazer aqui essa adoção. E aí, gente, em 1990, estava vigente o Código Civil de 16, mas já estava vigente também a Constituição Federal de 88. E aí, isso foi questionado, e o que o STJ disse? Disse, olha, não há nenhuma incompatibilidade aqui com a Constituição Federal de 88, então tudo certo, o Código Civil de 16 permitia, e na verdade mesmo, só veio a ser introduzida a irrevogabilidade de qualquer espécie de adoção, não foi nem com ECA não, foi só com a Lei 12.010 de 2009 que inseriu o parágrafo 1º no artigo 39 do ECA, beleza? Beleza, então, que apanhado histórico só para a gente se situar. Beleza, e hoje? Hoje temos essa regra, não é? Da irrevogabilidade, mas muito cuidado, tá? Porque mesmo nesses casos, em algumas situações muito excepcionais, é possível sim a revogação da adoção.
Então, quando é, por exemplo, que se flexibiliza? Me dá alguns exemplos, professor. Nós tivemos um lá no informativo 608. No caso concreto, a pessoa foi adotada quando era criança, mas viveu a vida toda com os pais biológicos, não teve nem contato com os pais adotivos. E aí, muito tempo depois, chegou-se à conclusão de que, olha, essa adoção aqui não prestou não, bora desfazer. Me adotou e eu vivi com os pais biológicos a vida toda, então melhor desfazer. E aí o STJ disse, por disfarça mesmo, que essa adoção aí foi mesmo que nada. Adoção fuleiragem, como se diz no meu estado do Ceará. Outro caso concreto, saiu lá no informativo 691, foi de 2021, julgado da terceira turma. Também de relatoria da ministra Nancy Andrigues, só da ela, que esse informativo é dela. Deve ter sido ela que colocou esse informativo aqui no mês de janeiro para a gente comentar. E nesse caso concreto aqui, o adotando, ele na verdade trouxe que houve um vício de consentimento. Ele foi adotado já adolescente, e aí na época ele consentiu, né, de acordo com o que está exigido lá no artigo 45, parágrafo 2º, mas assim que ele atingiu a maioridade, ele propôs uma ação dizendo que, olha, eu nunca concordei, na verdade aquilo ali, aquele consentimento ali, ele foi meio que obrigado, ele não foi verdadeiro, nunca nem gostei desse pessoal que me adotou, tira esse nome desse povo aqui da minha certidão de nascimento que eu não quero mais não. Então foi mais ou menos isso, propôs a ação, e aí nesse caso também se entendeu pela possibilidade de relativização dessa regra. Né? Qual foi o argumento? O argumento aqui foi um vício realmente de consentimento. Né? Assim que essa pessoa atingiu a maioridade, a primeira coisa que ele fez, ele correu para propor uma ação para desconstituir essa paternidade adotiva, beleza? Então como é que ficou aqui a tese 11? A irrevogabilidade da adoção não é regra absoluta e pode ser afastada sempre que, no caso concreto, verificar-se que a manutenção da medida não apresenta reais vantagens para o adotado, nem é apta a satisfazer os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente. E, meus amigos, por hoje foi isso. Primeiro informativo do ano de 2025. Não espero mais voltar por aqui no mês de janeiro. Como eu disse, eu estou até me recuperando ainda de uma cirurgia na vista, eu estou nem vendo direito. E eu espero que o STJ não me invente mais de colocar informativos sem previsão no calendário. Espera fevereiro, meu povo. Deixa o professor se operar, não precisa disso. Vamos descansar, vamos curtir a vida, não precisa disso, tá? Janeiro não é mês de informativo. Então fica aqui registrado o meu protesto. Mas, gente, foi muito bom vir aqui gravar esse episódio. Agora vamos voltar à programação normal. E só um aviso para vocês, tá? Nos anos anteriores, no mês de janeiro, mesmo que não tivesse informativo, eu sempre fazia um informativo semanal, colocava ali uma coisa ou outra, mas esse ano tudo foi um pouco mais corrido, né? Por umas questões pessoais mesmo, também por essa cirurgia na vista, que, enfim, coisa muito simples, foi uma cirurgia eletiva, nada demais, mas que por uns 15 dias você fica ali sem conseguir ver muito bem, sem conseguir acessar a tela. Então, o que eu vou fazer vai ser um informativo contemplando aí umas 3 semanas mais ou menos. Nele vai esse do STJ, né, esse jurisprudência em tese. Vou colocar já ali as novidades importantes, tudo condensado em um só. E a partir de fevereiro a gente volta a ter os informativos semanais, tá? Mas não se preocupe, estamos atentos, estamos atualizando o material. E inclusive lançamos novos planos nesse período, né? Inclusive o plano do ENAC, que agora está disponível, o plano de analista do MPU. Então tá todo mundo atento, beleza? Não se preocupe que já vamos voltar com os informativos semanais também, ainda essa semana, já que agora temos informativo para colocar nele, beleza? Então por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.